Fala, bebê! Começo eu aqui, dando continuidade às nossas aulas sobre princípios. Bloco 2, tratando do primeiro princípio. O primeiro princípio constitucional tem sede, tem cunho constitucional e se aplica ao direito processual do trabalho. Eu começo falando a respeito do princípio da isonomia. Princípio da isonomia. A mesma coisa que princípio da igualdade de tratamento, princípio da oportunidade. Amores, esse princípio tem sede constitucional e ele vai dizer que o mesmo tratamento que for ofertado para uma parte deve ser ofertado para a outra. Como assim? Por esse princípio, quando existe, por exemplo, um laudo pericial produzido, o juiz tem que oportunizar prazo tanto para o reclamante quanto para a parte reclamada, para que eles possam se manifestar. E esse prazo, o que ele der para um, ele deve conceder para a outra parte. Olha para a telinha, vem comigo. A gente está falando do artigo 5º caput, princípio da isonomia, também conhecido como princípio da igualdade de tratamento ou de oportunidade. Artigo 5º caput da Constituição Federal de 88 fala que todos são iguais perante a lei e sem distinção de qualquer natureza. Amores, olha para mim. A gente parte desse pressuposto de que todos são iguais perante a lei. Porém, o princípio da isonomia, por sua vez, para que ele se concretize, lembra daquela célebre frase do Rui Barbosa? A gente vai aplicar aqui. Como assim? Para oferecer um tratamento igualitário, a gente vai tratar os desiguais de modo desigual. O que isso quer dizer? Quem merece um tratamento diferenciado terá esse tratamento diferenciado para alcançar o outro. Me dá um exemplo. Amores, a Justiça do Trabalho, ela parte do pressuposto de que o empregado ou o trabalhador, ele é hipossuficiente. Eles são hipossuficientes. Hipossuficientes economicamente e tecnicamente. Economicamente e tecnicamente porque não detém os modos, os meios de produção, o capital, ok? Eles fornecem apenas a mão de obra. E é por isso, por exemplo, que vocês vão perceber que no processo trabalhista, o reclamante, por estar pleiteando uma verba de natureza trabalhista, de natureza alimentar, de cunho alimentar, as custas processuais são pagas somente ao final. Vocês estudaram custas no processo do trabalho comigo. Artigo 789, 789-A, 790, 790-A. E o que foi que eu falei? O processo do trabalho é diferente do processo civil. Porque quem é que paga as custas? Paga as custas quem sucumbir. E como é que eu sei que a pessoa sucumbiu? Ao final da ação. No processo do trabalho, paga as custas quem sucumbe ao final. Isso não acontece com o processo civil. No processo civil, ou você paga as custas, ou você é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Se você não possui nenhum outro, pai e mãe, você não vai poder bater na porta do Poder Judiciário Trabalhista. Como aqui a gente está falando de uma verba ou de verbas todas que possuem natureza alimentar. O legislador disse, vai lá, reclama, postula que você só paga custas ao final do processo do trabalho e, claro, se você sucumbir, permitindo assim pleno acesso ao Poder Judiciário Trabalhista. Fluiu, meu povo? Tranquilo? Volta para mim. Fiz aqui só um comentário para que você não se ouvide, para que você não se esqueça, que o princípio da isonomia, ele se amolda aos princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e também aos fundamentos da República do Brasil. Artigo 1º a 3º da Constituição Federal de 88, como a característica da propositura da Constituição Federal de 88, que procura erradicar a pobreza e a marginalização. Amores,
próximo princípio que tem sede, que tem cunho constitucional e se aplica ao processo do trabalho é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Bebê, olha para mim, olha para mim. Princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando cai na sua prova, cai como princípio da ubiquidade. Princípio da ubiquidade. Lembra desse nome, lembra deste nome. Ubiquidade o que é mesmo? Ubiquidade o que é mesmo? Ubiquidade nada mais é do que o famoso princípio da inafastabilidade da jurisdição, também conhecido como princípio da indeclinabilidade. Amores, o princípio da inafastabilidade da jurisdição está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal de 88 e vai garantir que nenhuma lesão ao direito ou ameaça de lesão ao direito sejam afastados da apreciação do poder judiciário trabalhista. Lembra, eu citei até esse princípio quando a gente tratou da CCP, da Comissão de Conciliação Prévia. Aquela CCP que só resolve dissídio individual, que é órgão extrajudicial, que está prevista nos artigos 625-A, B, C, D, E, seguintes da CLT. E eu disse, olha, o artigo 625-D de dado da CLT trouxe aquela obrigatoriedade da parte antes de bater na porta do Poder Judiciário Trabalhista, de que ela terá que passar previamente, antecipadamente, pela CCP, pela Comissão de Conciliação Prévia. Isso quer dizer que se existisse a Comissão de Conciliação Prévia, eu não poderia ter acesso ao Poder Judiciário Trabalhista diretamente. Eu teria que passar antes pela CCP. Observe que foram propostas duas ADINs, eu cheguei a comentar com vocês, as ADINs 2139 e 2160 no Supremo Tribunal Federal. E o STF diz, nada disso. Está sendo desrespeitado aqui o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal de 88. Ou seja, não se pode colocar nenhuma pedrinha, nada do caminho, nada. Não se pode retirar o direito que a pessoa tem de ter acesso imediato ao Poder Judiciário Trabalhista para sanar uma lesão ou ameaça de lesão a direito. Olha para a telinha, olha para a telinha. Princípio da inafastabilidade da jurisdição, também conhecido como princípio da ubiquidade ou da indeclinabilidade. Está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal de 88. Diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Lembrar que essa função jurisdicional se trata de um monopólio do Poder Judiciário Trabalhista. Ou seja, quem é que detém o poder de jurisdicionar? O detentor é o Estado juiz. E é por isso que qualquer pessoa tem que ter garantido o direito irrestrito a esse Estado juiz. Amores, deixei aqui para vocês a Comissão de Conciliação Prévia, tá? E uma prova da plena aplicabilidade do princípio da inafastabilidade da jurisdição está quando o artigo 625-D da CLT fala que a CCP é obrigatória. Porém, vocês vão lembrar aqui, deixa eu só colocar, que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que a CCP não é obrigatória, nada pode impedir o acesso ao Poder Judiciário Trabalhista, ADINs 2139 e 2160. Além disso, quando estamos falando do monopólio do Poder Judiciário Trabalhista, nós já estudamos isso, mas eu preciso que vocês se recordem que existem também outras formas de resolver o dissídio trabalhista, seja o dissídio de cunho individual, seja o dissídio de cunho coletivo. Existem, minha prova? Existem. Posso bater na porta do Poder Judiciário, aquela função jurisdicional, ok. Posso bater na porta da CCP, que não é obrigatória se existir, é facultativa e é um órgão extrajudicial, falei há pouco. Mas não se olvidem, não se esqueçam da existência da arbitragem. Posso bater ali na porta da arbitragem e não existe qualquer condição quando nós estivermos diante do dissídio coletivo. Lembra? Sindicato dos empregados versus sindicato dos empregadores. Sindicato dos empregados versus uma ou mais empresas.
E posso bater também na porta da arbitragem, mesmo que estejamos diante de um dissídio individual. E aí eu te recordo o que está posto no artigo 507-A da CLT, que se o empregado anuir, se ele concordar, ou porque o empregador propôs para ele, ou porque ele mesmo propôs para o empregador, mas ele aceitou, se constar por escrito no contrato individual do trabalho dele, por meio de uma cláusula compromissória de arbitragem que antecede o conflito. E se esse empregado, ele perceber 2 vezes mais do que o teto do regime geral de previdência social, mais do que R$ 5.800, né? 5.800 mais 5.800, mais do que 2 vezes o teto do RGPS, o teto do RGPS é R$ 5.800. Qual a consequência? Poderá se estabelecer a arbitragem no contrato individual do trabalho, razão pela qual os conflitos podem ser dirimidos tanto na CCP, quanto na arbitragem, quanto pelo Poder Judicial Trabalhista. Amores, olha para a telinha, artigo 507-A da CLT, só para te recordar, nos contratos individuais do trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Isso quer dizer 2 vezes mais do que o teto do RGPS. Perceba, é uma faculdade. Poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que, por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa. Portanto, se o empregado, olha para mim, ele anuiu, se constou por escrito no contrato individual do trabalho dele, cláusula compromissória de arbitragem, e se ele ganha a partir de 2 vezes o teto do regime geral de previdência social, pode ser dirimido o conflito por meio da arbitragem no contrato individual do trabalho. Bebê, volta para a telinha. Deixei aqui, olha, jurisdição, ação e processo, só para te recordar que jurisdição nada mais é do que esse poder de dizer o direito no caso concreto, tá? Cujo detentor é o Estado juiz. A ação nada mais é do que a forma de externalização. Significa que acionar é demandar em juízo. Eu vou externalizar esta minha ação por meio do processo. O processo é a concretude. O processo é onde eu tiro o poder judiciário trabalhista da inércia. E aí você lembra dessa tríplice jurisdicional que você aprende lá em teoria geral do processo. Jurisdição, ação e processo. Olha para a telinha. Jurisdição, poder de dizer o direito no caso concreto. Ação, instrumento que dispõe o indivíduo para buscar a tutela jurisdicional para demandar. E processo, um método ou técnica para a composição do litígio. É no processo que eu tenho parte reclamante, parte reclamada e o Estado juiz. Bebê, próximo princípio está aí aparecendo na sua telinha. É o princípio do juiz natural ou do promotor natural. Artigo 5º, inciso 37, artigo 127 e 129 da Constituição Federal de 88. Olha para mim, basta você se recordar que não existe o Tribunal de Exceção no Brasil. Como assim, minha pró? 2 coisas. Amores, olha que interessante. Quando nós estávamos na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos, vocês lembram do movimento que foi o nazismo. E claro que muita gente quando fala do nazismo, Hitler fez isso, Hitler fez aquilo. Claro que Hitler fez, pelo amor de Deus, tá? Mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Uma atrocidade foi cometida na Segunda Guerra Mundial. Isso é incontestável. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Hitler foi fodástico, meu povo. Perceba, deixa que eu me explico. Quando eu falo que a pessoa é fodástica, é no sentido de inteligência. O cara foi muito inteligente. Por que, minha pró? Porque ele mudou todo o sistema jurídico da Alemanha. Hitler alterou a Constituição da República Alemã para colocar judeu, negro, qualquer outro estrangeiro como resto, como coisa. Se é coisa,
eu posso estuprar. É coisa. Se é coisa, eu posso matar. Se é coisa, eu posso vilipendiar. Eu posso fazer o que eu quiser. É coisa, é um pertence meu. Eu faço o que eu quiser fazer. Não cabe a ninguém discutir. Tranquilo até aqui? Isso significa você ser inteligente. Agora, tudo depende se você vai utilizar isso para o bem ou para o mal. Me parece que Hitler escolheu utilizar para o mal, mas que houve uma inteligência, um método, uma sistemática, isso sim, só não use para o mal. Amores, o que é o tribunal de exceção? Significa dizer que alguém só pode ser punido, alguém só pode ser criminalizado, alguém só pode responder a algo se existe previamente, se existe anteriormente uma lei. E esta lei tem que dizer: Ingrid e Gil, não pegue no cabelo. Porque se você pegar no cabelo, é crime. Se você pegar no cabelo, você vai lá, você vai ter direito, você deverá ser preso de, sei lá, 4 a 6 anos, de 4 a 6 anos o período. Estou aqui inventando. Não pegue no cabelo. Existe uma lei anterior, prévia, que diz o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. E essa lei diz qual a sanção se eu descumprir. Pronto. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, toda aquela atrocidade cometida, e o povo fica: meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? A gente tem que punir. Por que tem que punir? Para que nunca mais a raça humana volte a cometer essas atrocidades. Então eles criam um tribunal de exceção. Eles criam um tribunal de Nuremberg. Por que o tribunal de Nuremberg é conhecido como um tribunal de exceção pós-Segunda Guerra Mundial? Porque, raciocine, passou a criminalizar aquilo que não era crime. Não era crime matar judeu. Mas agora eu estou punindo alguém que matou, que quando cumpria a sua Constituição, dizia que não era crime, dizia que não tinha problema nenhum. Por isso que quando a gente está falando do princípio do juiz natural ou do promotor natural, a gente está dizendo: olha, do ponto de vista da legislação trabalhista, só será descumprida essa legislação trabalhista se de fato a CLT, ou a Constituição Federal de 88, ou as normas coletivas, ou as legislações extravagantes disserem que elas estão sendo ali descumpridas e que por isso haverá uma sanção, haverá uma multa, haverá uma condenação ao pagamento do valor da hora do trabalho, mais 50%. Se a própria legislação não diz que aquela conduta é uma conduta culposa, é uma conduta dolosa, é uma conduta que está indo de encontro ao que está posto na legislação, então não se pode criar um tribunal de exceção. Eu não posso ter um juiz julgando-me, um promotor acusando-me, inclusive na seara trabalhista, quando a conduta que eu pratiquei não estava normatizada, ou até estava, mas não era tida como errônea, como ilegal, como inválida, como ilícita. Fluiu, meu povo, massa. Além disso, se recordem que a ideia do juiz natural e do promotor natural traz outra circunstância, a de que eu não posso escolher o meu julgador. É isso mesmo, eu não posso escolher nem quem me acusa, nem quem me julga. E é por isso que para os processos trabalhistas, assim como para as demais demandas, ocorrerá a distribuição processual. Eu tenho que distribuir quando eu tenho mais de uma vara do trabalho. Porque minha pró, eu tenho que distribuir, tem que haver o sorteio. O órgão distribuidor é mais um órgão da Justiça do Trabalho, para que as partes não possam escolher qual o seu julgador. Imagina, meu povo lindo, se o meu processo cai na 3ª vara do trabalho, eu sei como o magistrado pensa. Se o meu processo cai na 5ª vara do trabalho, eu sei como pensa. Imagina se eu pudesse acabar escolhendo o meu julgador. Olha para a telinha, olha para a telinha. Juiz natural ou promotor natural, não haverá juiz ou tribunal de exceção. Afasta-se o poder de julgar por outros poderes ou órgãos e observa-se a distribuição do processo para que não haja escolha do julgador e do promotor de justiça. E aí eu dei o exemplo do Tribunal de Nuremberg. Me aguarda que eu volto no próximo bloco. Já, já.